Tudo bem aí? Estamos de volta com o Bandeirantes Acontece na segunda hora. Tem entrevista nessa hora. Quando o Milton Neves está de férias, a gente fala um pouquinho de futebol, atualiza as informações. Os olhos estão voltados, né, Vini, para a Taça São Paulo. É o que tem, é a entre-safra dos grandes campeonatos. Mas a Copinha preenche esse espaço, né? Você fica ali só com notícia do mercado da bola, um monte de plantação de notícia para tudo que é lugar, né? É bom pra dar uma animada na galera. E é inclusive pra gente ver as joias que podem surgir, né? A gente viu tantos craques do futebol brasileiro que surgiram em copinhas, em Copa São Paulo. Então é sempre um início de temporada especial. Pra quem assiste, porque acho que já começa a bater aquela saudade por ter ficado, né, boa parte do mês de dezembro sem assistir um jogo nacional. E principalmente para quem participa, porque é a grande chance, né, depois de 5, 10 anos lutando aí em peneiras, em sub-13, sub-15, sub-17, no interior, é a grande chance de você eventualmente fazer ali 2, 3 jogos bons, se destacar contra um grande clube, num jogo que tenha transmissão e eventualmente mudar ali a vida da tua família. É um campeonato de fato muito especial. Hoje a Rádio Bandeirantes vai transmitir uma partida da Copinha, mas antes da gente passar limpo aqui, eu queria falar um pouco de mercado da bola. E aí, o que tem acontecido? Tem novidade, algumas confirmações. O Vasco acabou de anunciar a contratação do meia Vitinho, emprestado pelo Corinthians, jogador de 22 anos que fica no clube Cruz Maltino até dezembro. É o 7º reforço oficializado pelo clube carioca, que, olha, vem com um time muito mais fraco em relação ao de 2021. Claro, pode se reforçar, tem tempo para se reforçar, mas pelo menos da lista anunciada para a apresentação, é uma lista um tanto quanto tenebrosa para o torcedor. Mas ontem o Capri aqui no finalzinho do Bora trouxe a informação da nova realidade do Cruzeiro. Sim. Né? Que o Cruzeiro vai ter uma folha de pagamento de R$1,5 milhão. Imagina só. Praticamente um Lucas Lima mais um pouquinho é a folha de pagamento que o Cruzeiro espera gastar. Nada contra, o Cruzeiro tá numa draga danada, precisa se reestruturar. Como montar um time com R$1,5 milhão por mês, um time do tamanho do Cruzeiro, e aí eu coloco o Vasco no mesmo lugar, porque o Vasco também tem inúmeros problemas financeiros para resolver, um passivo gigantesco, mas tem uma resposta para dar para a torcida. E é nessa linha, não tem outro caminho. É contratar gente que custe pouco, né? E que saiba jogar divisão. A gente sempre fala que a Série B é um campeonato à parte, né? Quem se dá bem na Série A, se dá bem pela técnica, muitas vezes pode não conseguir jogar a Série B porque é um jogo mais de físico, é um jogo mais de contato, é um jogo mais físico, é um jogo mais brigado, com campos ruins. Então, para Cruzeiro, para Vasco, para esses outros times que são gigantes, mais até do que olhar para o passado e ver as conquistas de Libertadores que estão ali no mural, que estão ali na sala de troféus, é preciso olhar para frente e projetar uma montagem de elenco com especialistas do mercado, com profissionais executivos da bola que sabem quem joga bem uma Série B de Campeonato Brasileiro e que caiba no bolso. Então não adianta, de fato, você ficar pensando em nomes, mas ainda assim, os nomes que estão ali naquela lista do Vasco são preocupantes. Ainda sobre Série B, o Fábio, ídolo do Cruzeiro, terá uma reunião hoje à noite para definir se fica ou não no time celeste. E tem um detalhe curioso, porque o goleiro já havia acertado a renovação contratual antes da chegada do Ronaldo. Apesar de que o Pará estava contratado, o Luxemburgo estava lá, né? A questão depois da chegada do Ronaldo para fazer essa nova gestão, essa renovação contratual ela será reavaliada, porque o clube tem uma dívida milionária com o atleta. Então é possível que ou eles cheguem num acordo para que de fato essa renovação que estava acordada, apalavrada, seja assinada e ele de fato fique, ou essa renovação fique no meio do caminho e ele coloque um ponto final nessa linda trajetória com a camisa do Cruzeiro. Para fechar, Nicão, um dos maiores nomes da história do Atlético Paranaense, deve assinar contrato ainda hoje com o Internacional de Porto Alegre. O Internacional que também deve levar o Lisieiro do São Paulo por empréstimo. Por outro lado, o próprio Internacional tá perdendo o Patrick pro São Paulo. Tá no negócio? O Lisieiro tá no negócio? Ou são coisas independentes? São coisas independentes, ainda que eu não entenda muito, né? Eu vou te emprestar um cara e você me empresta um outro jogador. O negócio não tá casado. Mas no fim das contas, eu acho que tá, sabe? No fim das contas, tá. Então, para explicar, o Patrick será comprado pelo São Paulo e o Lisieiro será emprestado pelo São Paulo para o Internacional. O negócio está muito encaminhado. Outros negócios encaminhados também.
O Atlético Mineiro está a detalhes de oficializar a venda do Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, para um time da Rússia, o Krasnodar. Quase 50 milhões de reais para esse jogador que foi muito bem na temporada. O Atlético Mineiro... Vai ter um lucro absurdo, porque o Atlético é detentor de quase a totalidade, né, dos direitos econômicos. Né? Quase 200% de lucro em relação ao valor que foi pago. O Atlético Mineiro está negociando o empréstimo do meia Johan, ex-Palmeiras, ex-Chapecoense, para o Bragantino. E para fechar, o Santos sonha com a possibilidade de contratar o Ricardo Goulart. Houve uma reunião importante nas últimas horas, um projeto foi apresentado para o atacante, envolvendo ações de marketing, uso da imagem do atleta, aquele papo que a gente ouviu envolvendo o Daniel Alves e São Paulo. Né? Vamos encontrar um parceiro. Que não tem o mesmo fim, né? Que não tenha o mesmo fim e que o Santos possa oficializar a chegada do Ricardo Goulart, que, volto a dizer, ficou muito otimista com esse projeto que foi apresentado pelo Clube da Vila. O Santos perdeu o Natan para o Fluminense, né? Tava querendo o Natan e o Natan parece que fechou com o Fluminense, Natan do Atlético Mineiro, né? O meia do Atlético Mineiro, que nem era titular do Atlético Mineiro, mas era cobiçado pelo Santos. E do Palmeiras não tem nenhuma grande novidade não, né? Tá naqueles 3 contratados mesmo e como tem acontecido nos últimos tempos, tudo muito na surdina, né? O fato novo mesmo é o Anderson Barros renovando até o fim do ano, né? O que também não chega a ser uma surpresa, porque a própria Leila Pereira, na entrevista coletiva de apresentação dela no dia 15 de dezembro, ela já havia deixado claro, né? Ali como presidente, já na sua gestão, aliás, a posse dela foi no dia 15 e a coletiva no dia 16. E ali, como voz oficial do Palmeiras, ela já havia deixado claro que o Anderson Barros e toda a comissão do Abel, né, todo o departamento de futebol do Palmeiras seria mantido. Ela disse... O Abel deu o recado na coletiva da Libertadores, quando né? Pediu para trazer o Anderson Barros atrás dele, né? Perfeito. Ele, inclusive, ele disse o seguinte: ele estava posicionado já com todos os membros da comissão técnica, com o Andrei Lopes, o Cebola, com o Cícero Souza, executivo de futebol, e ele não começou a coletiva enquanto não trouxessem o Anderson Barros. Ele fez questão de pedir para o Anderson Barros vir, e foi isso que deu início à entrevista coletiva. Acho que foi ali também a permanência, né? Acho que foi ali que foi sacramentada a permanência do Anderson Barros. Ele já assinou esse contrato de mais um ano até dezembro de 2022. Muito bem. A gente, nesse espaço, vai batendo papo com vocês sobre o que está acontecendo no mundo da bola, daquilo que é notícia plantada, que é real, e o Vini tem muita notícia real. A gente vai estar baseado sempre nisso até o fim das férias do Milton Neves.